Tom Aspinall fala pela primeira vez após cutucão no olho. Pois é, ele não tinha dado nenhuma entrevista até agora. E ontem ele apareceu no canal do Ariel Ruani e falou sobre tudo. Ele falou sobre o Dana White, criticou o presidente de maneira aí incisiva, não gostou nada do tratamento que o UFC teve com ele e também revelou mais detalhes da lesão. Parece que ele realmente está lesionado, de acordo com ele, e vai passar por uma cirurgia. O Tom Aspinall falou que não tá enxergando até agora. A gente vai ver tudo o que ele falou, pessoal. Antes do vídeo, eu vou pedir apenas pra você deixar seu like, clica aí embaixo no gostei, ajuda demais aqui meu trabalho, é rapidinho, não custa nada, a gente tá em clima natalino, ó. Deixa o like aí pra fortalecer, também clique no Hypar, quando você clica no like, aparece um botão escrito Hypar, então clica no Hypar também que você fortalece mais ainda e principalmente, se inscreva aqui no canal, aqui você acompanha tudo que rola no mundo do UFC. Aqui você só sai ganhando, beleza? Se inscreva, deixa o like, deixa o hypar. Bora ver essa entrevista do Tom Aspinall. Falou sobre tudo, abriu o jogo. Ele tá aqui pra responder todas as perguntas. Ele é o Tom Aspinall. E aí, Tom, como que você tá? Como vai, meu amigo? Muito bom conversar com você, é bom te ver por aqui. Obrigado por ter vindo, eu agradeço muito a sua presença. Claro, como você falou, já fiz algumas aparições na mídia ali no meu canal do YouTube depois da luta, mas essa é a primeira entrevista depois do ocorrido. Com você, meu amigo Ariel Ruani. Eu agradeço. Você postou no seu canal do YouTube, a gente viu alguns trechos do que você estava falando, mas ter essa oportunidade de falar com você é um grande privilégio e uma honra. Por isso, eu agradeço muito. E primeiro, deixa eu te perguntar. Não só aquele como vai, como as pessoas falam, meio que sem interesse. Eu quero saber mesmo como que você tá, porque parece que você teve um grande problema de saúde, levou o cutucão no olho, todo mundo já sabe a história. Como que você tá se sentindo um mês depois? Olha, no geral, eu tô muito bem. Muito obrigado. Tudo na minha vida é muito incrível. Eu não posso reclamar de nada. E o seu olho? Como que tá os seus olhos? Os olhos, infelizmente, ainda não estão completamente recuperados. Então, ainda estamos esperando. Eu divulguei um relatório médico publicamente, postei no Instagram. E pra ser sincero, tem sido uma verdadeira correria tudo isso. Porque tem muitos haters por aí, muitos críticos por aí. Esse esporte é um esporte profissional no mais alto nível. Quando o cutucão no olho aconteceu, os cutucões acontecem o tempo todo no MMA. Infelizmente. Quando eu levei o cutucão, aí aconteceu tudo aquilo. Eu fui pro hospital, voltei pra casa, eu nem sequer olhei pro meu celular por um tempinho. Fiquei sem olhar o celular por um tempo. E depois que eu percebi, caramba, as pessoas realmente acham que eu tô fingindo isso. As pessoas acham que foi tudo fake. As pessoas... Eu fiquei pensando, será que as pessoas viram o replay do que aconteceu? Porque foi um cutucão no olho, uma falta. Foi ilegal. E eu fiquei pensando, o que tá acontecendo? Por que as pessoas acham que eu tô fingindo isso? Depois de tudo que eu passei pra chegar até aqui. Então, eu pensei, certo. Eu preciso colocar um laudo médico nisso. Eu passei por um monte de exames durante semanas. Eu fiquei no hospital, fui pro hospital umas 2 ou 3 vezes na semana. Fiquei fazendo vários exames diferentes. E aí eu apresentei o laudo médico em público. E as pessoas falaram, ah, ele tá chorando. Ele tá fazendo... tá querendo se aproveitar da situação. Cara, se você não acredita no cutucão no olho e não acredita no relatório do médico, no laudo médico, então o que você tá fazendo? O que a gente tá fazendo aqui? Eu não inventei essa merda. Assiste o replay, vê o relatório médico. Eu cheguei num ponto, cara, que não dá pra agradar. Não dá pra agradar esses caras. Esses caras são os perdedores do caralho. São os invejosos malucos. Não tem nada de bom acontecendo na vida desses caras. Claro, claro, eu tenho muitos fãs também. Eu quero manter meus fãs atualizados sobre o estado, sobre o que tá acontecendo. Eu agradeço a todos que estão do meu lado. E por que você tem esse sentimento? Por que você acha que as pessoas estão te culpando, te dando hate,
te criticando, em vez de criticarem e darem hate no Ciryl Gane, o cara que cometeu a falta, a infração. Eu não faço ideia, porque no geral, eu sou uma pessoa bem querida, um cara bem querido. Mas eu acho que a questão do sucesso, sabe, é algo que eu aprendi e continuo aprendendo cada vez mais na minha vida. Quando você tá indo bem, as pessoas, elas se incomodam. As pessoas ficam desconfortáveis quando você tá no topo. Elas querem te derrubar. E, infelizmente, eu já passei por muitas coisas assim na minha carreira profissional, o que é uma loucura. Eu acho que esse é o único esporte em que você é o cara que sofre a infração, você é a vítima da falta. Por exemplo, você sofre a falta e a culpa é sua quando isso acontece. Isso é uma loucura, irmão. Isso é uma loucura. Eu não sabia que eu receberia tanto hate, tantas críticas. Eu fiz tudo certo. Fui lá, joguei limpo, tentei nocautear meu adversário, sofri uma infração, uma falta, que não foi culpa minha, e tô recebendo muito ódio por causa disso. Existem pessoas amargas por aí que não gostam de ver outras pessoas se dando bem. O que eu aprendi com isso tudo é que eu criei mais casca agora. Tô mais casca grossa. E vamos seguir em frente. Eu ia te perguntar, Tom, porque no último ano, você foi visto como um cara, a figura favorita na saga contra o Jon Jones, muitas pessoas te apoiando, mas agora parece que as pessoas estão se voltando contra você. E essa é a primeira vez na sua carreira que você passa por essa experiência. Como que você está lidando com isso? Como você lidou com isso? Com as pessoas te questionando a sua integridade, seu caráter, sua motivação e coisas do tipo? Olha, eu não acho que muitas pessoas se voltaram contra mim. Eu acho que eu tenho muitos fãs leais, muitos bons fãs, e também vários fãs incríveis de MMA que gostam do esporte, que acompanham. Mas tem os haters por aí, tem os haters, que não são os verdadeiros fãs. Eu não falei nada durante semanas depois da minha luta. E as pessoas estão falando, ele se escondeu porque ele desistiu, ele fugiu. E aí, quando eu publico os laudos médicos, os vídeos no médico, as pessoas falam, ele tá chorando, ele tá se aproveitando da situação, blá, 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 blá. Todas essas coisas. Eu não continuei a luta, porque eu não conseguia enxergar. E se eu tivesse continuado e sido nocauteado, essas mesmas pessoas teriam dito, ele ficou lá pelo ego, ele não deveria ter continuado depois do cutucão. Esses caras são invejosos. São pessoas invejosas. Tenho muitos fãs leais, como eu falei, pessoas positivas ao meu redor. Meu círculo mais íntimo é positivo, o pessoal que tá ao meu redor, as pessoas mais próximas são positivas, mas tem essas pessoas desprezíveis, que querem levar as pessoas pra baixo, pessoas bem-sucedidas pro nível delas. Eu sou campeão mundial do peso pesado. Eu conquistei esse lugar com muito esforço. Eu tenho vários recordes dentro do UFC. Eu fiz coisas que a maioria dessas pessoas nem sequer sonhariam em fazer. E é por isso que eles estão tentando me derrubar. Tom, qual que é o olho que tá te incomodando mais? O olho esquerdo? Meu olho esquerdo, ele parecia pior. Mas o olho direito foi o que sofreu mais danos. Aí tá, parece que um olho foi o pior, mas foi o outro que sofri mais danos. O olho que foi mais fundo ali foi o que foi menos prejudicado. E como que você tá se sentindo agora? Quais são os sintomas nesse momento? Eu tô com dificuldades na visão, dificuldades nos dois olhos. Então, eu tô tentando entender qual que vai ser o próximo passo que eu vou ter que tomar. Eu passei muito tempo no hospital nas últimas 4, 5 semanas, sei lá quanto tempo passou, mas eu fui em vários especialistas. Tudo foi relatado ao UFC desde a primeira consulta. E nós estamos esperando para seguir em frente. Vamos falar um pouco sobre essa imagem aí, ó. Quando eu tava em Abu Dhabi, quando a gente chegou no hospital, lá em Abu Dhabi, onde foi a luta, irmão, aquele hospital era uma loucura. Era uma hora ou 2 da manhã quando a gente chegou lá. E eles não deixaram lá. Não sei como que chama isso na Inglaterra, mas... Na Inglaterra não, no mundo. Mas aqui na Inglaterra é o pronto-socorro.
é onde fica os bêbados, ficam as pessoas ali. Cara, eu tive que esperar numa fila ali por 3 ou 4 horas só pra ser atendido. Atendido por um cara que parecia não saber absolutamente nada sobre a visão, sobre os olhos. Basicamente, a visita ao hospital de Abu Dhabi foi uma grande perda de tempo. O tratamento adequado foi aqui, no Reino Unido. Eu vi as imagens. Você estava aí, uma outra consulta com um médico. Em relação ao tempo de recuperação, quanto tempo você vai estar 100% recuperado? Olha, eu quero voltar o mais rápido possível. Esse é o plano. Mas eu sei que, quando se trata da visão, dos olhos, é preciso ter muito cuidado. Eles realmente não sabem quando eu vou voltar. Eu ainda não estou liberado para treinar ou para fazer qualquer coisa do tipo. Eles estão falando até em fazer uma cirurgia nos meus 2 olhos. Sobre até tomar uma injeção no olho em breve. Eu vou tomar uma injeção no olho. Meu Deus, irmão. Então, eu não tô nada ansioso por isso. Eu não sei quando eu vou voltar. Mas você conseguiu praticar algum tipo de atividade física no geral? Como que tá? Eu tenho feito apenas alguns exercícios, levantamento de peso, musculação, um pouco de cardio também. Mas eu tô com visão dupla, eu tô vendo duplicado, cara. Se eu mudar de direção muito rápido, eu fico meio tonto. Então, eu tenho feito um pouco de cardio, um pouco de corrida, bicicleta. Nada pra se gabar. Coisas leves. Tom, no vídeo que você postou no domingo, você chamou ele de trapaceiro, chamou o Ciryl Gane de trapaceiro. Falou que ele é um lutador sujo por causa disso que ele faz. Por que você sente isso? Por que você acha que ele fez isso de propósito? Meu amigo, as evidências estão aí. Não é a primeira luta que ele se comporta dessa forma, de forma maldosa. Ele trapaceia usando táticas sujas. Até o próprio John Jones, o magnata da trapaça, falou que ele trapaceia. Isso era uma preocupação que você tinha antes da luta? Por exemplo, como a gente vai lidar se ele começar a fazer essas coisas sujas e tal? Sim, a gente falou até com o árbitro antes, lá no vestiário. Eu acho que meu pai literalmente falou pra ele: o Ciryl Gane trapaceia muito. O que você vai fazer se ele ficar trapaceando? E o árbitro falou. Ele respondeu. Foi algo do tipo... Ele falou, a melhor parte de trapacear é que funciona. Então não era a resposta que eu estava esperando. Olha, isso é uma resposta péssima para um árbitro, né? Dizer isso. Eu acho que o que ele estava querendo dizer é, olha, se ele trapacear isso daí te afetar, deixa que eu faço minha parte, que eu lido com a situação. Mas quando as pessoas trapaceiam no MMA, parece que não tem tantas consequências, né? Esse é o problema. Então, cutucar alguém no olho, dar um chute na parte baixa, você recebe uma advertência. A luta continua, mas se você está em desvantagem, já aconteceu. Então, será que isso vai mudar no esporte? Porque no final das contas, aconteceu uma luta sem resultado. E eu acho que deveria ser uma desclassificação. Porque essa história de intencional ou não intencional é uma loucura. Eu acho que se você cometeu uma falta, a luta não pode continuar, porque você recebeu uma falta ilegal. Parece que mesmo conversando com o árbitro depois da luta, estava tendo ali uma discussão de mudar as regras. O que você achou aí sobre tudo isso daí? O que eu acho que deveria acontecer é o seguinte: se acontecer uma falta, por exemplo, no meu caso, que foi um cutucão duplo no olho, que é o que aconteceu comigo, se a gente quer que a luta continue de forma justa, eu tenho direito a fazer uma falta nele. Então, eu vou arrancar os olhos dele também, vou dar um cutucão no olho dele também, e aí recomeça a luta. Aí sim é justo. Eu acho que isso daí pode ser difícil da gente colocar na regra. Eu acho que depois que a falta for cometida, deveria tirar um ponto ali imediatamente. Mas se você tá lutando numa luta de 5 rounds,
Você leva um chute no saco, por exemplo. Você leva um chute muito forte no saco. Você sabe como que é levar um chute no saco, né, irmão? Dói demais. Não é divertido. Você se sente mal. Você não consegue se movimentar direito. Então você leva um chutão ali no saco logo no primeiro round. O outro lutador perde um ponto. Você ganha o round. Mas tem mais 4 rounds que você tem que lutar comprometido, com dor. Dedo no olho, sem visão, dor no saco. Você perde um round, você ganha um round. Mas se a luta for de 25 minutos, cara, você tá comprometido. Bom, sendo realista, eles não vão deixar você ficar na frente dele e chutar ele na bola, né? Dar um chutão na bola dele. Por que não? Por que não? Se um cara tá te cutucando no olho, deixa outro cara cutucar os olhos dele também. Aí sim seria justo, não é? E quanto a essa questão de ser intencional ou não intencional? Olha, às vezes, dá pra ver que não é intencional. Por exemplo, falando do cutucão no olho, durante uma troca de grappling no chão ali, quando você tá no grappling, na luta agarrada, eu entendo que se você colocar a mão ali no lugar errado, pode cair bem no olho da pessoa. Mas medindo a distância, como aconteceu comigo, se a gente for falar dessa forma, eu acho que o Ciryl Gane, por exemplo, ele é um dos strikers mais técnicos da categoria do peso pesado. Eu acredito sinceramente nisso. Ele é um dos strikers mais técnicos. Se ele é um dos lutadores mais técnicos da categoria do peso pesado, como que ele não aprendeu a dar um soco ali, a ficar com a mão fechada na distância? Isso não pode ser não intencional, não tem como. Então você acha que ele deveria ter sido desclassificado? Não tô falando que ele deveria ter sido desclassificado. Não tô aqui pra ditar as regras. Mas eu não me importaria de dar um cutucão no olho dele depois do que ele fez. Você acha que isso daí faz parte da estratégia dele? Eu não faço ideia. Mas você falou que ele é um lutador sujo, um lutador trapaceiro. Isso sugere que ele tenta fazer isso pra obter alguma vantagem, certo? Bem, ele trapaceia em praticamente todas as lutas. Eu ainda não vi uma luta do Ciryl Gane que ele não tenha trapaceado. Devido à sua opinião sobre essa tática, você tem alguma preocupação em lutar com ele novamente? Talvez eu seja o responsável pelas faltas na próxima vez. Quem sabe? Mas você tá preocupado em lutar contra ele por causa disso? Não. Bom, então a gente teve a coletiva de imprensa também. O Dana White estava lá e a princípio ele parecia estar muito chateado, muito irritado. E ele disse aquela frase que todo mundo analisou e que você também falou no seu canal do YouTube, onde era a opinião dele. Ele falou, abre aspas, o Tom não queria continuar. Ele não estava te defendendo, ele não estava falando da lesão. Parecia que ele estava chateado porque a luta não continuou. Ele até elogiou o Ciryl Gane. Quando você ouviu esses comentários do Dana, como que você reagiu? Olha, é um pouco decepcionante. Porque o Dana White não tinha falado comigo. Ele não tinha falado nada. Ele não sabia do meu estado de saúde, não fazia ideia do que tinha acontecido. Muito decepcionante, cara. Tô muito decepcionado. Essa ideia, como se você não quisesse continuar, esse comentário dele, em vez dele falar que você tomou um cutucão no olho, que você não conseguia enxergar, essa frase que ele falou, que você não queria continuar. Quando você estava no hospital, ouvindo isso, vendo isso, como que você se sentiu quando você viu essa fala do Dana White? Eu fiquei muito decepcionado. Você acha que se o Dana falasse de outra forma, as críticas seriam diferentes? Em outras palavras, se ele falasse que você levou um cutucão ilegal, que você não conseguia enxergar, que não podia continuar lutando, que poderia ter sofrido uma lesão, você acha que as pessoas teriam seguido o exemplo dele, pensado diferente? Definitivamente, os comentários do Dana White não ajudaram em nada. Você falou com ele desde então? Desde o ocorrido? Não falei. Isso é decepcionante pra você? Eu falei com o UFC depois, mas eu não falei com o Dana White. Eu e o Dana não costumamos conversar muito, então... Nunca? Não, nunca.
Isso te surpreende de alguma forma? Not really. Na verdade, não muito. Não. Quer dizer, eu já disse olá, já falei com ele aqui e ali, mas eu não tenho um relacionamento com o Dana White. Assim como eu tenho com o Hunter. Você é o campeão mundial do peso pesado. Você é uma grande estrela. Você aceitou lutas de última hora. Você já foi o lutador reserva, e etc. Isso me surpreende um pouco. O rosto da Inglaterra, isso me surpreende que você não tem nenhum relacionamento com o Dana White. É. Eu realmente não sei o que dizer. É assim que é. Ele te mandou uma mensagem ou uma DM no Instagram, alguma coisa? Te desejando melhoras? Não. Nada disso. Na verdade, ele começou a dar atualizações, dizendo que não havia nada de errado com o meu olho, o que não é o caso, então... Entendi. É como eu disse, eu fiz muito pelo UFC, então pra mim isso é decepcionante. Eu realmente não tenho um relacionamento muito próximo com o Dana White. Mas você sente que eles cuidaram de você? A organização, o UFC? Em termos do quê? Em termos de... Como eu posso te dizer? Te dizendo, vai nesse médico, nós vamos pagar o suporte, o especialista, vamos te dar todo o suporte, não tenha pressa. Eles demonstraram um suporte pra você, nessa posição que você merece, de campeão? Ah, não mesmo. Isso é frustrante pra você? Sim. Bem, é bem decepcionante, cara, bem decepcionante. E eles já estão perguntando pra você, ei, quando que você pode voltar? Algo do tipo? Sim. Estão sim. Mas eu não tô em condições de responder isso agora. A gente enviou todos os relatórios médicos e tudo mais, então é tudo que eu podia fazer. Fiz tudo que eu podia fazer. Você mencionou uma cirurgia. Você sabe se vai precisar mesmo de uma cirurgia? Olha, em relação aos olhos, eu não sou oftalmologista. Mas eles disseram que precisa deixar cicatrizar o máximo possível. Principalmente o que aconteceu no meu olho. A cirurgia, ela é bem complexa. É bastante arriscada. Então eles estão tentando adiar o máximo possível antes de tomar qualquer medida de cirurgia. Pra mim, lutar agora é totalmente secundário. Em relação à minha saúde, totalmente secundário. Estão falando em dar injeção no meu olho. Eu já tô com um dano no meu globo ocular, na parte de trás. Eu não sei se você viu no relatório médico, mas eles fizeram uma tomografia computadorizada. Mostrou que eu tenho uma fissura na parte de trás da minha órbita, na parte de trás do meu olho. E também esse dano se estende aos músculos daquela região. Então a parede orbital, algo parecido, bem na parte de trás do meu olho, tem a espessura de uma unha. Então isso racha com facilidade. Então todos os procedimentos, cirurgias que precisam ser feitos, são potencialmente bastante arriscados. Porque precisa ir bem fundo no olho para conseguir chegar até lá. Isso é bastante arriscado. Então eles querem esperar o máximo possível antes de fazer isso. Eu tenho consultas agendadas. É como eu falei, meu amigo. Luta agora, lutar pra mim tá em segundo plano. Eu preciso melhorar. Olha, eu tô com um pouco de dor de cabeça e tal. No começo eu tava com um pouco de dor de cabeça. Mas agora é mais como uma tontura. Eu tô tendo uma tontura. Eu tô tendo visão dupla. Mas é como eu falei, a saúde em primeiro lugar. Tá aí, pessoal, a entrevista do Tom Aspinall e vocês viram. Ele falou sobre tudo, falou aí sobre a lesão principalmente, né? Claro, era o que todo mundo queria saber. E explicou. O que me chamou mais atenção aqui nessa entrevista foi essa relação com o Dana White. Vocês viram aí que os dois não têm uma relação nada amigável. Dana White de um lado, Tom Aspinall de outro, não tem uma conversa entre os dois. O Dana White, querendo ou não, foi o primeiro a criticar a postura do Aspinall, né? Falando que ele não queria mais lutar, que ele saiu da luta. E querendo ou não, isso daí levou uma série de comentários.
E agora fica aqui, né? Será que o Tom Aspinall realmente deu migué? Ele tá falando aí que não tá enxergando até hoje, tá tendo visão dupla, tontura e outros sintomas. E uma coisa que ele falou aqui, pô, aqueles médicos de Abu Dhabi ali não valeu de nada. Falaram que jogaram ele ali numa ala dos bêbados, ou seja, trataram ele de qualquer forma, que não tinha especialista nenhum. Aí fica aqui, né, pessoal? Não dá pra saber quem que tá falando a verdade, mas não sei, o cara tá falando agora aí que teve danos na visão, tá batendo nessa tecla, apareceu com um laudo médico. Algumas pessoas pegaram esse laudo e falaram que não era um laudo verdadeiro, que faltava um carimbo ali. Então, assim, não dá pra saber quem que tava falando a verdade. Uma coisa que é fato, quem sai perdendo com essa história toda aí é o UFC, porque vocês viram o que o Tom Aspinall falou. Pode fazer uma cirurgia, saúde em primeiro lugar, não tem previsão de retorno, e essa relação estremecida aí com o Dana White, com os fãs, pode impactar aí negativamente o Tom Aspinall. Pode ser que role aí um cinturão interino. Ciryl Gane e Alex Poatan, vamos ver o que vai acontecer. Mas é isso, o que vocês acharam aí da entrevista do Tom Aspinall? Acham que ele tá sendo sincero, que realmente ele teve algum dano ali no olho, que ele realmente sofreu uma lesão, que ele não tá enxergando, ou ainda acham que é migué? Deixa aí a sua opinião nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Acham que é migué ou acham que não é migué? E também sobre essa relação aí do Tom Aspinall com o Dana White, o que vocês acham? Acham que isso daí pode impactar negativamente o Tom Aspinall? Deixa aí sua opinião. E também, o que você achou do comentário do Dana? Na minha opinião, realmente, na hora ele foi meio esquisito, mas se a gente olhar profissionalmente, Dana White errou em fazer aquele comentário, né? Como presidente da organização, ele é muito influente e acabou se influenciando. Eu, como falei pra vocês, a primeiro momento e a segundo momento, depois que o Tom Aspinall, na luta, eu já achei que era migué. No médico, ficou parecendo mais migué ainda. Só que agora ele aparecendo de novo, falando isso daí, pô, alguma coisa aconteceu. Ou o cara mente muito bem, ou realmente tem alguma coisa aí. Mas é isso. Deixa aí sua opinião nos comentários, deixa o like também pra fortalecer, se inscreva aqui no canal pra acompanhar e tamo junto, pessoal. Grande abraço e até o próximo vídeo.